Boa tarde, alunos. Iniciando a nossa atividade de matemática de hoje, páginas 63 e 64 do EMAIS, sequência 9, atividade 9.1 e 9.2. Aqui nessa atividade nós vamos trabalhar com a comparação de algumas frações, tudo bem? Vamos lá. 1. A professora Adriana escreveu na lousa. Então, ela escreveu essas duas frações na lousa. 2/5 e 3/5, tudo bem? E ela fez algumas perguntas para vocês responderem. Primeiro, como podemos ler cada uma das escritas? Como eu leio cada um desses números, tudo bem? Em forma de fração. B. O que você prefere ganhar? 2/5 partes de um chocolate ou 3/5 partes de um chocolate? Por quê? E aí nós estamos falando exatamente dessa fração, né? E aqui eu fiz a ilustração para vocês conseguirem entender um pouco melhor e vocês também vão fazer essa ilustração nessa daqui para que vocês consigam visualizar a fração, tudo bem? Nós temos duas frações e as duas frações são divididos por 5, né? O meu único desenho, ele é dividido em 5 partes. Então, eu fiz o mesmo desenho aqui e ambos os desenhos estão divididos em 5 partes. Lembrando que a fração, ela sempre vai ter tamanhos iguais. Eu nunca vou ter um quadrado muito maior do que o outro, tudo bem? A minha fração, ela é sempre dividida de tamanhos iguais. Na minha primeira fração, eu tenho 2/5. Então, eu tenho duas partes selecionadas, né? De 5. E aqui eu tenho 3/5, que são 3 partes selecionadas de 5. Observando a minha ilustração, qual delas que eu vou comer mais chocolate? Nesse desenho aqui ou nesse desenho aqui? Lembrando que a parte de chocolate que eu vou comer é a parte rosa, tudo bem? Então, observando essa ilustração, qual que você prefere ganhar? Você prefere ganhar 2/5 de chocolate, ou seja, esse pedacinho rosa, ou você prefere ganhar 3/5 do chocolate? Comparem as imagens e decidam qual você está ganhando mais, ok? E aí é isso que vocês precisam responder na B. Qual você prefere e o porquê, tudo bem? C. Que número é maior? 2/5 ou 3/5? Por quê? Mais uma vez, observem as minhas ilustrações. Vocês vão observar que quanto mais eu divido a minha figura, né, menor vai ser os espaços. E quanto maior a minha parte selecionada, maior vai ser a quantidade que eu vou receber dessa figura. Então, quanto maior essa minha parte, maior é a parte que eu vou receber do chocolate, porque esse chocolate está dividido na mesma quantidade. Ambos têm 5 quadradinhos do chocolate. Nessa daqui você vai ganhar 3 quadradinhos dos 5 chocolates e nessa daqui você vai ganhar 2 quadradinhos das 5 barrinhas de chocolate, tudo bem? 2. Depois ela escreveu 1/2 e 1/3. Aqui eu peço que vocês façam a mesma coisa, façam uma ilustração ao lado, lembrando de deixar a divisão do mesmo tamanho, e essas duas figuras precisam ser do mesmo tamanho, igual eu fiz aqui, tudo bem? Só que aqui a diferença é que uma figura sua vai ser dividida por 2 e a outra figura vai ser dividida por 3, tudo bem? Então, vou pedir para que vocês realizem essas ilustrações aqui. O que vocês vão perceber? Quanto mais eu divido a minha figura, menor vai ficando o meu pedacinho selecionado. Então, se o meu número daqui, né, o meu todo for menor, significa que a minha figura vai ser maior. Vou exemplificar aqui para vocês. Eu tenho um círculo e o meu círculo vai ser dividido em 1/2, ou seja, na metade, né, dividido em 2 partes e uma parte selecionada, tudo bem? Aqui eu tenho a mesma coisa, um círculo, só que ele é dividido por 3, porque nós temos 3 totais, tudo bem? Dividido por 3. E aqui eu tenho uma parte selecionada. Observando o desenho, eu tenho mais partes pintadas nessa ilustração ou nessa ilustração? Eu consigo perceber que nessa ilustração, né, eu tenho metade do desenho completo. Então quer dizer que quanto menor o meu número daqui, né, maior vai ser a minha parte. Então, quanto menos eu divido a minha figura, maior vão ficar os pedaços. Quanto mais eu divido a minha figura, menor vão ficar os pedaços. Agora responda, como ler cada uma dessas escritas? Como que eu leio esses dois números em forma de fração? B, o que você prefere ganhar? 1/2 ou 1/3 de chocolate? Por quê?
Mesma situação da questão anterior. Observando essas duas figuras, qual é mais vantajoso? Em qual você vai ganhar mais, tudo bem? E que número é maior? 1/2 ou 1/3? Por quê? Observando a ilustração, você também consegue chegar a esse resultado. Na página 64, eles pedem para vocês recortarem os anexos 5. Porém, eu vou pedir para que vocês não recortem, porque nós conseguimos fazer a atividade 2 diretamente com essas figuras, tudo bem? Então, eu vou pedir para que primeiro vocês façam a atividade 2 e depois retomem para 1. Eu vou explicar o que vocês precisam fazer. Na atividade 2, vocês vão comparar frações. Então, nós temos aqui 1/2 e 1/3. Vocês vão comparar com as figuras que nós já temos aqui. Então, aqui eu tenho, né, uma figura dividida por 2 e aqui eu tenho uma figura dividida por 3. Então, eu consigo definir que essa minha figura, se eu pintar uma parte dela, ela vai virar 1/2. E essa minha figura, se eu pintar uma parte dela, ela vai virar 1/3. Observando isso, você vai definir qual é maior e qual é menor. Lembrando de usar esses símbolos, tudo bem? O maior que e o menor que. Então, por exemplo, 1/2 comparado com 1/3. Se eu tenho essa parte pintada daqui e eu tenho essa parte pintada daqui, o 1/2 é maior, porque eu tenho metade da minha figura pintada. Ou seja, 1/2 é maior que 1/3, tudo bem? Quando vocês forem fazer a pintura dessas figuras para fazer a comparação, utilizem um lápis, tudo bem? Para que vocês possam apagar e comparar na próxima figura. Por exemplo, 1/4, eu vou procurar a minha figura que está dividida em 4 partes e vou pintar uma. Vou comparar com 1/8, então eu vou procurar minha figura que está separada em 8 partes e vou pintar uma parte. E aí eu vou conseguir comparar essas duas ilustrações para falar qual é menor e qual é maior. Por isso que eu tô falando, quando vocês forem pintar, pintem com um lápis, tudo bem? Pinta com lápis e apaga para caso você precise para uma outra fração. Depois que vocês fizerem isso na 2, vocês vão para 1. Na 1, vocês vão criar frações. Então, por exemplo, se eu peguei essa minha ilustração e eu pintei metade dela, eu criei a fração 1/2. Se eu pintasse ela inteira, seria 2/2, tudo bem? A mesma coisa aqui. Eu posso pintar uma parte e vai virar 1/3. Eu posso pintar duas partes e vai virar 2/3. Vocês precisam criar a fração de vocês, ilustrar e colocar a fração ao lado, tudo bem? Por isso que é muito importante que vocês façam primeiro a 2, para que não seja necessário recortar os anexos, para depois fazer a 1, tudo bem? Qualquer dúvida é só me enviar.